Alô, alô, salve, salve amigos da TV Sou Geek, da TV 247, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje da TV Sou Geek. Estou aqui na Padaria Real, em São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 5 de julho, e o grande... E já veio um senhor muito distinto me dizer: pegou fogo no cabaré. Agora pegou fogo no cabaré. Ele diz assim: a última vez que eu comprei foi aquela do Pedro Collor. 1992, imagina, o cara ficou mais de 20 anos sem comprar a Veja e comprou hoje. Tiago Aguiar, bom dia, já estou aqui com a Veja e vou ler junto com vocês uma Veja explosiva. Olá, Maurício Pereira, tudo bem aí? A Veja está pegando fogo. Tem muitas revelações. Como é? Torres Maria, Sérgio Neres de Goiânia. Vamos chegando, eu vou tomar um chazinho e aí vou ler a Veja junto com vocês. Claro, também tem a Folha, também tem o Globo, como todos os dias. Tânia Santos, Marli Fernandes, do Rio de Janeiro. Vamos chegando, vamos entrando. Muito frio em São Paulo. Bahia, Tânia Santos Cardoso ou Caroso? De Bahia. Da Bahia, Adriana Cópio, pegou fogo no cabaré. Pegou fogo no cabaré, meus amigos. Meus amigos. Valéria, Marcos Galvão. Tem um limãozinho? Limãozinho tem? Um limãozinho. A Veja, olha aqui, a capa da Veja, o Moro pendendo a balança para um dos lados. Diálogos inéditos mostram que Sérgio Moro cometeu irregularidades, desequilibrando a balança a favor da acusação nos processos da Lava Jato. Muito obrigado, muito obrigado. Limãozinho no chá. Tchararara. Papa Francisco é ótimo. Papa Francisco é argentino, mas é ótimo. Primeiro argentino que os brasileiros gostam, né? É o Papa, não é? O primeiro argentino que é unanimidade no Brasil é o Papa. Ricardo Soares de Carvalho, bom dia. Idjamilson Soares, da Bahia, olá, olá. Veja, está aqui a Veja, bonita capa. Bonita capa, Fernandinho. O diretor de redação da Veja agora é Maurício Lima, de Brasília, aquele que assinava a coluna Radar. Primeira coisa é o sensacionalista, né? Moro disse que foi à Câmara, mas que também pode não ter ido. O ministro Sérgio Moro não lembra se foi à Câmara na última terça-feira para depor sobre os vazamentos de mensagens da Lava Jato. Abre aspas. As imagens podem ter sido adulteradas. Podem ter colocado uma criança para dublar minha voz, afirmou. O ex-juiz disse também que sua imparcialidade pode ter sido manipulada. Ele diz não se lembrar mais. Talvez sim, acha que não. A sessão veio depois de demonstração de apoio popular a ele. As passeatas pro Moro
já se integraram ao calendário religioso nacional, ao lado da Marcha de Jesus contra a democracia e pela violência policial. Lula criticou o endeusamento de Moro pela população. Eu só tenho um, afirmou. Eclipse total do Brasil é visto no mundo inteiro. Eclipse total do Brasil é visto do mundo inteiro. Se o eclipse do Sol foi visto na semana que passou de parte do Chile e da Argentina, um outro fenômeno pode ser enxergado facilmente de qualquer local do mundo. O eclipse do Brasil, o escurecimento de suas potencialidades, o desaparecimento gradual de sua inteligência, o fim da luz no fim do túnel. Ao contrário de outros eclipses, esse tem causado pouco furor, chamando a atenção de poucos estrangeiros e menos ainda de cerca de metade da população brasileira. O fenômeno começaria a ser estudado ainda neste ano, mas com o contingenciamento das verbas das universidades públicas no Brasil, a pesquisa foi suspensa por tempo indeterminado. Reforma da Previdência está prestes a se aposentar por tempo de serviço. A demora no trâmite da reforma da Previdência pode fazer com que ela já esteja aposentada quando entrar em vigor. Na escalação do time da reforma, ninguém sabe se o presidente Jair Bolsonaro é atacante ou zagueiro. Ele já entrou em campo para defender policiais e marcou um gol contra. Cientistas estão estudando o assunto. A reforma parece ser um caso raro de algo que é muito bom, mas do qual todo mundo quer ficar de fora. A reforma é ótima, mas me inclua fora dessa, né? Vocês viram? Eu fiquei vendo até de madrugada as votações na comissão especial. Todas as votações que eram boas para a população, para aposentado, foram derrotadas pelo PSL e pelo PSDB. Porque essa reforma é do PSDB, na verdade, né? É a reforma tucana. A reforma tucana, uma reforma horrorosa. Mas no plenário ainda pode mudar, né? No plenário pode ser revertido. Na comissão, eles estão com a maioria. Vamos ver no plenário, se bem que o Rodrigo Maia, né, é que comanda a Câmara e é possível que ele consiga aprovar isso aí do jeito que está. Que é um horror, né? Um horror para os aposentados. Eu não consegui me aposentar nem nas condições atuais, trabalhando desde os 16 anos. Nas condições atuais, com 15 anos de carteira, não consegui me aposentar até agora. Nem vou me aposentar mais, imagina. Se não aposentei até agora, vou me aposentar quando? Gilmar Mendes vai ensinar Glenn Greenwald a soltar tudo de uma vez. O escândalo, conhecido como Vaza Jato, pôs o país de cabeça para baixo nas últimas semanas. Apesar de ter prometido um grande volume de informações, Glenn Greenwald está administrando vazamentos em gotas e soltando os diálogos aos poucos. A maior autoridade em soltura do país, o ministro Gilmar Mendes, se ofereceu como coach para Glenn e quer ensiná-lo a soltar tudo de uma vez.
Glenn diz que está demorando porque vem tendo dificuldade com algumas palavras em português, como rugas e conge. Ai, 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 sensacionalista. Aqui as notinhas do radar. Numa reunião assinada, o radar é assinado por Robson Bonin. Numa reunião recente com Bolsonaro e empresários cervejeiros, Paulo Guedes ironizou o CEO da Ambev, dona da Ambev, Carlos Brito, lembrando o esforço do coitadinho para agradá-lo num evento nos Estados Unidos. Abre aspas. Na hora que ele veio falar que ia dar todo o apoio ao governo, eu disse, já podia começar pagando os impostos. Guedes ainda prometeu baixar o IPI da Zona Franca, um pedido das micro cervejarias, em vez de ficar dando subsídio a gigantes. Brito, no entanto, riu por último. O IPI vai subir para 10%, obra de Guedes. O Planalto reforçou a campanha Nova Previdência, pode perguntar, em canais de TV aberta e fechada, mídias digitais e rádios. Investimento de 38 milhões de reais em publicidade. O objetivo de Fábio Weingarten, da Secom, é atingir 71% dos brasileiros. Esse é o tipo da propaganda enganosa. Eles estão jogando mais dinheiro fora. Eles querem convencer a população de que é bom ganhar menos na aposentadoria. Esse é o escopo da campanha da Nova Previdência. Fique feliz, fique tranquilo, você vai ficar mais pobre. Esse é o lema da Nova Previdência. Fique bem, você vai ficar mais pobre. Não vai passar, não pode passar isso aí. O levantamento do Paraná Pesquisas revela que a mala de droga não afetou Bolsonaro. 80% dos entrevistados souberam do voo da FAB, mas só 20% associam o presidente ao caso. Não, quem tem a ver com o caso é a segurança do presidente. É o doutor Augusto Heleno. Chamo de doutor porque agora é no civil, não é, general Augusto Heleno? É ele que deveria ter cuidado da segurança do avião presidencial, número 2, e não deixar, se houvesse alguma vistoria, como é normal acontecer, como deveria acontecer sempre, jamais alguém embarcaria com 39 quilos de cocaína num avião presidencial rumo ao Japão. E até agora não se tem mais notícias do sargento, né? Houve ali informações que o governo ia mandar uma espécie de força-tarefa para interrogar o sargento. Eu duvidei, porque ele tá lá com a polícia espanhola, e a polícia espanhola não vai aceitar interferências. E até agora não sabe de notícia nenhuma a respeito. Olá, Lúcia Castro, olá, Vilmar, Valéria Oliveira Cruz. Aos mais próximos, Flávio Bolsonaro não esconde a decepção com Paulo Marinho, que abraçou Dória presidente. Aderiu ao projeto rival e não me deu satisfação. Que seja feliz. Paulo Marinho é o suplente do Flávio Bolsonaro e supostamente financiou a campanha do Flávio Bolsonaro e ofereceu a casa dele para todas as gravações da campanha do papai Bolsonaro. Na metade das negociações da delação de Léo Pinheiro,
com a PGR. Havia pelo menos 60 anexos, 5 sobre Lula, 1 com Dilma e Jacques Wagner, 12 de fraudes da Petrobras, 3 sobre Eduardo Cunha, 3 de Sérgio Cabral, 2 de Aécio Neves, além de roubos no Rio e em outros 6 países. Como em todo crime, houve um grande erro da OAS na reforma secreta do triplex de Lula. Todos os documentos sensíveis da obra, notas fiscais, plantas, etc., ficavam na salinha do zelador do prédio. Prato cheio para o MPF. No sítio de Atibaia, revelado ao país por Veja, nova lambança. Apesar de as empreiteiras pagarem as melhorias com dinheiro vivo, para não deixar rastros, um arquiteto da obra, Igênis Irigaray, comprou todo o material de construção e forneceu seus dados pessoais para o cadastro da loja. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse recentemente a deputados da Comissão de Meio Ambiente que tem um nome melhor para o lugar de Ricardo Salles, se Bolsonaro precisar. Será que tem o melhor? Ele sempre tem um step pior, né? Sai o ministro e entra outro pior. Bom, estão todos loucos para saber da Veja, eu também. Justiça a todo custo. Olha aqui a capa da matéria da Veja. Justiça a todo custo. Alguém pergunta por que o Moro não cai, apesar dessa bomba da Veja, dessas bombas todas. Bem, perguntem ao Bolsonaro. Quem tira ministro e coloca ministro é o presidente da República, é prerrogativa dele, a não ser quando o STF interfere, como interferiu na Dilma, que não conseguiu nomear o Lula, um caso inédito na história brasileira. O STF proibiu um presidente da República de nomear um ministro. Foi uma coisa estapafúrdia, um absurdo. Olá, Josué Rafael de Bauru. Mas porque o Moro não cai depende do presidente. Agora, vejam só, é que são dois lados da balança. Tirar o Moro é dar razão a Lula. Então, se o Bolsonaro derruba Moro, ele mais peso à balança da suspeição. E isso significa Lula livre, até um próximo julgamento. Não é que Lula será inocentado se o Moro for considerado suspeito pelo STF. Não, é anulado este julgamento. Lula é libertado, claro, e se inicia um outro processo, desde o início, com inquirição de testemunhas, etc, etc. Então, é por isso que o Bolsonaro não tira o Moro, para deixar dúvida. Enquanto ele não tira o Moro, permanece a dúvida. Será que sim, será que não? Olha, essa matéria da Veja é assinada por Glenn Greenwald, Eduardo Girotto, Fernando Molica, Leandro Rezende e Roberta Paduan. Uma coisa inédita também na imprensa brasileira, essas parcerias onde o Glenn Greenwald faz a matéria para a Veja. Isso é inédito na imprensa brasileira, que eu saiba, até onde eu sei. 5 graus em Porto Alegre, forma Mara Beatrix. Aqui em São Paulo deve chegar no sábado. Se Bozo demitir o Moro, ele cai. Foi Moro que prendeu o Lula. Não é que ele cai automaticamente, né? Mas ele dá razão à defesa do Lula, se ele tirar o Moro, certo? E dar razão à defesa do Lula significa Lula em liberdade.
Sidney de Herculândia. Bom dia, Sidney. Vamos ver aqui. Aqui tem um diálogo entre o Deltan Dallagnol e a procuradora Laura Tessler, aquela que o Moro achou fraca na inquirição. Laura, no caso dos VI, é um dos doleiros, Moro disse que tem um depósito em favor do Musa. E se for por lapso, que não foi incluído, ele disse que vai receber amanhã. E dá tempo. Só é bom avisar ele. Laura Tessler. E vou ver. Moro estava no comando da operação, como se fosse um juiz de instrução da Itália. Só que aqui não tem essa figura. Na Itália tem um juiz de instrução, que instrui o processo, e o juiz que julga. São dois juízes diferentes. Mas aqui o Moro, que é um juiz só, resolveu agir como juiz de instrução e depois julgar o processo que ele instruiu. As manifestações do último dia 30, diz a matéria, tiveram como principal objetivo a defesa de Sérgio Moro. Em Brasília, um enorme boneco de super-homem com seu rosto foi inflado na frente do Congresso. Símbolo da Lava Jato, que representa um marco na história da luta de corrupção no país. O ex-juiz vem sofrendo sérios arranhões da imagem, desde que os diálogos entre ele e membros da Força Tarefa vieram a público, revelando bastidores da operação. As conversas ocorridas no ambiente do sistema de comunicação privada, o Telegram, e divulgadas pelo site do Intercept Brasil, mostraram que, no papel de magistrado, Moro deixou de lado a imparcialidade e atuou ao lado da acusação. As revelações enfraqueceram a imagem de correção absoluta do atual ministro Jair Bolsonaro e podem até anular sentenças. No material que o Intercept diz ter recebido de uma fonte anônima, há quase, atenção, 1 milhão de mensagens, totalizando um arquivo com mais de 30 mil páginas. Por isso que eles vão levar um ano para desvendar tudo. Não porque ele está segurando, porque para analisar 30 mil páginas de material, se divide por 30 pessoas, dá 1000 páginas por pessoa. Se a pessoa lê quantas páginas por dia, e não é só ler, é ler, colocar no contexto, verificar. Isso é um trabalho mastodôntico. Hercúleo. Só uma pequena parte havia sido divulgada até agora, e ela foi suficiente para causar uma enorme polêmica. Em parceria com o site, Veja realizou o mais completo mergulho já feito nesse conteúdo. Foram analisadas pela reportagem 649.551 mensagens. Entre 1 milhão, tem 1 milhão de mensagens. Palavra por palavra, as comunicações examinadas pela equipe são verdadeiras e a apuração mostra que o caso é ainda mais grave. Moro cometeu, sim, irregularidades. Fora dos autos e dentro do Telegram, o atual ministro pediu à acusação que incluísse provas nos processos que chegariam depois às suas mãos. Mandou acelerar ou retardar operações e fez pressão para que determinadas delações não andassem.
Moro manipulou a Lava Jato ao seu modo, como se ele fosse o dono da Lava Jato, como se ele fosse o dono da justiça, como se ele fosse o dono do Brasil. Isso tem culpa das pessoas que endeusaram o Moro. O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. As pessoas, os órgãos de comunicação que endeusaram o Moro são responsáveis pela criação desse monstro, principalmente a Rede Globo, que deu todos os prêmios para o Moro, que enalteceu o Moro. Mas nisso colaborou a imprensa em geral, a Veja teve esse papel. Agora sim, agora a Veja está colocando a verdade sobre o Moro. Está tendo a coragem de mostrar o raio-x do Moro, que ela defendeu durante muito tempo também. Mas agora está desmascarando, está cumprindo um grande papel. O Globo não. O Globo ainda não se integrou nessa maratona de denúncias para desvendar todos os podres envolvidos, existentes na Operação Lava Jato. Além disso, revelam os diálogos. Comportou-se como chefe do Ministério Público Federal, posição incompatível com a neutralidade exigida de um magistrado. Na privacidade dos chats, Moro revisou peças dos procuradores e até dava bronca neles. É um escândalo imenso, é um escândalo internacional. O juiz deve aplicar a lei, porque na terra quem manda é a lei. A justiça só existe no céu, diz Eros Grau, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, falando em tese sobre o papel de um magistrado. Quando o juiz perde a imparcialidade, deixa de ser juiz. É outra frase. Do Eros Grau. Não entendi a questão do telespectador aí do Rio de Janeiro, o que é? Qualquer coisa para entrar em contato comigo, alexandersolnik@gmail.com. Estou no Rio de Janeiro, você pode colocar a conta da Caixa para contribuição na inscrição dos vídeos. Ah, Natália. Ah, lá nas mensagens, tá legal, eu vou colocar lá, beleza. Beleza, eu vou colocar lá na mensagem ali a minha conta. Agora, qualquer dúvida, manda um e-mail para mim, tá? alexandersolnik@gmail.com. Tá legal? Em breve eu vou lançar o projeto Napoleão. Vamos editar um livro juntos. É a minha peça sobre Napoleão, baseada em notícias de jornais, dos jornais de 1815, que descrevem o que aconteceu com Napoleão na Batalha de Waterloo e depois da Batalha de Waterloo. É uma peça histórica em 4 atos, que é mais para ser lida que para ser encenada. Ela está pronta no meu computador e eu vou elaborar um projeto chamado Projeto Napoleão para o livro seriado, com vários tipos de contribuição, não é? Tem o livro de ouro, o nome que vai sair na edição do livro, etc, etc. Viu, Mara Beatriz? Napoleão, com discurso do Napoleão, tudo que saiu nos jornais da época. Discurso do Napoleão, discurso do Duque de Wellington, diálogos do Napoleão no navio que ele foi para o exílio em Santa Helena. Ele se recusava a ir. Frases maravilhosas do Napoleão, como quem quer a paz precisa preparar-se para a guerra. Tem discursos dele aos soldados, e ele dizendo: vocês podem levar meu corpo para Santa Helena, mas levarão minha alma. Ele ameaçou se matar para não ir a Santa Helena. E tem a outra história do Marechal Ney, que é o marechal que foi executado pela França
responsabilizado pela derrota de Waterloo, responsabilizado por colaborar com Napoleão. A França não executou Napoleão. Napoleão se entregou aos ingleses e os ingleses o mandaram para a ilha de Santa Helena. E é claro, acompanhado de uma comitiva, com garçons, com amigos, né? Não é assim que ele foi sozinho, tipo Robinson Crusoe, para a ilha de Santa Helena. Não, foi com uma comitiva, com alguns bens, nem tiraram todos os bens dele. Agora, da família do Napoleão, sim, esses todos os bens não foram apreendidos, mas todos os parentes do Napoleão foram obrigados a sair da França, vender suas propriedades e ir para outros países. E muitos deles tinham que ficar em lugares determinados. Isso tudo está na peça. Eu logo mais vou ler para vocês trechos da peça, Projeto Napoleão, aguardem, no Catarse. Vamos editar um livro juntos. Chama-se A Última Batalha de Napoleão. Não seria um escândalo, continua a matéria da Veja, a matéria de capa. A Veja examinou 600 mil mensagens da Operação Lava Jato. E está dizendo aqui que são autênticas. A palavra da Veja, uma revista que existe há 50 anos, uma revista tradicional, a mais importante revista semanal brasileira, a maior tiragem. Não seria um escândalo se o magistrado atuasse nas sombras, alertando um advogado de que uma prova importante para a defesa de seu cliente havia ficado de fora dos autos? Pois isso aconteceu na Lava Jato, só que em favor da acusação. Uma conversa de 28 de abril de 2016 mostra que Moro orientou os procuradores a tornar mais robusta uma peça. No diálogo, Deltan Dallagnol, chefe da Força Tarefa em Curitiba, avisa a procuradora Laura Tessler que Moro o havia alertado sobre a falta de uma informação na denúncia de um réu, Zvi Skornik, não confundir com Solnik, por favor, representante da Keppel Fels, estaleiro que tinha contratos com a Petrobras para a construção de plataformas de petróleo e um dos principais operadores de propina no esquema da Petrobras. Skornik tornou-se delator da Lava Jato e confessou que pagou propinas a vários funcionários da estatal, entre eles Eduardo Musa, mencionado por Dallagnol na conversa. Aspas. Laura, no caso do Zvi, Moro disse que tem um depósito em favor do Musa. E se for por lapso, que não foi incluído, ele disse que vai receber amanhã e dá tempo. Só é bom avisar ele. Parênteses. Veja, manteve os diálogos originais com eventuais erros de digitação e ortografia. Fecha parênteses. E vou ver, responde a procuradora. Laura Tessler, aquela que o Moro diz que é fraca, para interrogar o Lula. No dia seguinte, o Ministério Público Federal incluiu um comprovante de depósito de $80 mil feito por Skornik à Musa. Moro aceita a denúncia minutos depois do aditamento e, na sua decisão, menciona o documento que havia pedido. Ou seja, ele claramente ajudou um dos lados do processo a fortalecer sua posição. Em sua defesa, após o estouro do escândalo, o ministro vem repetindo que atendia tanto os encarregados da acusação quanto os da defesa no dia a dia e tinha conversas com eles, nenhuma delas imprópria, na sua visão. De fato,
Está na rotina de um juiz receber as partes envolvidas no processo. Carlos Correia, salve, salve, muito obrigado. Salve, salve, Carlos Correia. Olha, quem participar do Superchat tem direito a perguntar, tem direito a paródia. Tá legal? Muito obrigado. Eu estou dizendo isso porque a realidade aqui do YouTube é que a gente vive basicamente das contribuições de vocês. O YouTube paga muito pouco, pouquíssimo. Quem paga, na verdade, são vocês. Então, querendo contribuir, por favor, façam isso, porque vocês, de fato, é que pagam, né? Tudo isso é frio, é? Não, tá ótimo, imagina. Então, um clima gostoso, saudável. Frio é saudável, porque não tem mosquito. Você já viu mosquito no frio? Frio mata os mosquitos. Mosquito fica nas tocas, né? Não sai de casa. Mosquito no frio não sai de casa, pode ver. Então, de fato, está na rotina de um juiz receber as partes envolvidas no processo, mas de maneira oficial, sempre com registro e não por meio de um sistema privado de comunicação. A posição do ex-juiz fica ainda mais difícil de defender diante dos dados analisados pela parceria Veja, The Intercept. Então vejam só, não é que a Veja está publicando apenas trechos do Intercept. A Veja analisou 600 mil mensagens e comprovou a autenticidade. Essa que é a importância dessa capa. Não eram conversas protocolares entre juiz e Ministério Público. Do conjunto, o que se depreende, além de uma intimidade excessiva entre a magistratura e a acusação, é uma evidente parceria na defesa de uma causa. Os exemplos mais robustos vêm das conversas entre Moro e Dallagnol. Em 2 de fevereiro de 2016, por exemplo, o juiz escreve a ele: a Odebrecht peticionou com aquela questão. Vou abrir prazo de 3 dias para vocês se manifestarem. Dallagnol agradece o aviso. Moro se refere ao questionamento do Odebrecht à Justiça da Suíça a respeito do compartilhamento de dados, incluindo extratos bancários da empresa naquele país. Grosso modo, a empreiteira tentou impedir que o Ministério Público suíço enviasse dados à força-tarefa. Preocupado com a história, Moro pede notícias a Dallagnol no dia 3. Quando será a manifestação do MPF? Pergunta. Moro pergunta: estou redigindo, mas quero fazer bem feita para já subsidiar os HCs que virão. Imagino que amanhã, no fim da tarde, responde o procurador. No dia seguinte, Dallagnol informa a Moro que a peça estava quase pronta, mas dependia ainda da revisão de colegas. Moro escreve: protocolamos amanhã, salvo se for importante que seja hoje. Posso mandar, se preferir,
atual por aqui, para facilitar preparo de decisão. Isso, aliás, foi Dallagnol, está mal escrito aqui. Dallagnol escreve: protocolamos amanhã, salvo se for importante que seja hoje. Posso mandar, se preferir, versão atual por aqui, para facilitar preparo de decisão. Dallagnol escreve como subalterno de Moro, né? Claramente. Moro responde: pode ser amanhã. No dia 5, prazo final, por volta das 15 horas, Dallagnol manda pelo Telegram ao juiz a peça quase pronta. Maria Salles, João Pinto de Oliveira, bom dia. A situação é completamente irregular, diz a Veja. Em vez de se comunicarem de forma transparente pelos autos, juiz e procurador usam o Telegram. Como se não bastasse, o chefe da força-tarefa ainda envia a Moro uma versão inacabada do trabalho para que o juiz possa adiantar a sentença. Dentro da relação estabelecida pela dupla, chama atenção também o momento em que Dallagnol dá dicas ao chefe sobre argumentos para garantir uma prisão. Isso aconteceu em 17 de dezembro de 2015, quando Moro informa que precisa de manifestação do MPF no pedido de revogação da prisão preventiva de José Carlos Bunlai, pecuarista e amigo de Lula. Até amanhã, meio-dia, escreve. Dallagnol garante que a ação será feita e acrescenta: seguem algumas decisões boas para mencionar quando precisar prender alguém. À luz do direito, isso é tão constrangedor quanto se Cristiano Zanin Martins fosse flagrado passando a Moro argumentos para embasar um habeas corpus a favor de Lula. Mesmo entre parceiros com bastante afinidade, há momentos de tensão e que precisam ser resolvidos com uma conversa ao vivo. Em um deles, ocorrido em um chat de 17 de novembro de 2015, Moro dá um puxão de orelha em Dallagnol. O juiz reclama de que está difícil entender os motivos pelos quais o MPF recorreu da sentença aplicada aos delatores Augusto Ribeiro de Mendonça Neto, Pedro José Barusco Filho, Mário Frederico Mendonça Góes e Júlio Gerim de Almeida Camargo. Dallagnol tenta se justificar, sem sucesso. O MP está recorrendo da fundamentação sem qualquer efeito prático, critica o juiz. Na minha opinião, estão provocando confusão. Para Moro, o efeito prático do recurso apresentado pelo MPF será, aspas, jogar para as calendas a existência, execução das penas dos colaboradores, ou seja, postergará o início do cumprimento da pena aplicada aos delatores citados. Mais uma vez, tudo fora dos autos. Dallagnol, resignado, pede um encontro com Moro para amanhã, no dia seguinte. 25 minutos são suficientes. Peças fundamentais na Lava Jato, as delações,
exigem também que o juiz se comporte de forma imparcial e somente após as negociações conduzidas pelo MPF, pois ao fim do processo caberá a ele decidir se aceita ou não a oferta. Nesse capítulo, Moro cruzou igualmente a linha, a exemplo do caso do ex-deputado Eduardo Cunha. Na noite de 12 de junho de 2017, Ronaldo Queiroz, não confundir com outro Queiroz, procurador da Força Tarefa da Lava Jato na PGR, cria um grupo no Telegram com Dallagnol para avisar que foi procurado pelo advogado de Cunha para iniciar uma negociação de delação premiada. Queiroz afirma que as revelações poderiam ser de interesse dos procuradores de Curitiba, Rio de Janeiro e Natal, onde corriam ações relacionadas ao político. Após membros do Rio de Janeiro serem incluídos no grupo, Queiroz posta uma mensagem que dá uma ideia de sua visão de mundo sobre a quantidade de honestos na justiça e na política. Abre parênteses. Uma visão de mundo compartilhada por muitos de seus colegas da Lava Jato. Fecha parênteses. Queiroz afirma esperar que Cunha entregue no Rio de Janeiro, pelo menos, 1/3 do Ministério Público Estadual, 95% dos juízes do Tribunal de Justiça, 99% do Tribunal de Contas e 100% da Assembleia Legislativa. No dia 5 de julho, durante o período da tarde, os procuradores concordam em marcar uma reunião com o advogado Délio Lins e Silva Júnior para a terça-feira seguinte, 11 de julho. Naquele mesmo dia, às 23h11, em uma conversa privada, Moro questiona Dallagnol sobre rumores de uma delação de Cunha. Espero que não procedam, diz Moro. Dallagnol afirma que tudo não passa de rumores. Ele confirma ao juiz que está programado apenas um encontro com o advogado para que os procuradores tomem conhecimento dos anexos. Abre aspas. Acontecerá na próxima terça, estaremos presentes e acompanharemos tudo. Sempre que quiser, vou te colocando a par, afirma Dallagnol. Moro, então, reitera seu posicionamento. Agradeço se me manter informado. Manter. Mais um erro de português crasso. Para um juiz, que o jogador de futebol comete esse erro. Mas é mantiver, né? E a Veja mantém o erro do Moro. Agradeço se me manter informado. Sou contra, como sabe. Detalhe, diz a Veja, isso sem saber o conteúdo. Como a proposta de delação atingia políticos com foro privilegiado, a palavra final para assinar um acordo de delação com Cunha passou para a PGR. A homologação competia ao ministro Fachin. O ex-deputado corria na época para fechar um acordo antes de o doleiro Funaro assinar os termos de sua delação. Os envolvidos nas negociações
Diziam que a dupla falava sobre os mesmos temas, o que tornaria desnecessária a aprovação das duas colaborações. No dia 28 de julho, já com os anexos de Cunha em mãos, Ronaldo Queiroz diz que a ideia é analisá-los em conjunto com os colegas para tomar uma decisão sobre aceitar ou rejeitar a delação. Em 30 de julho, Queiroz diz que o material é fraco. No dia seguinte, uma mensagem do procurador Orlando SP. Provavelmente Orlando Martello Júnior traz o posicionamento de Curitiba, o mesmo de Moro. Achamos que o acordo deve ser negado de imediato. O papel de líder da Lava Jato em Curitiba é exercido em diversas oportunidades pelo ex-juiz. Em mais de uma ocasião, Moro aparece no chat do Telegram, interferindo na agenda dos procuradores da Força Tarefa. Outra atitude que gera suspeição de qualquer magistrado. Em 7 de julho de 2015, por exemplo, o membro da Força Tarefa, que a reportagem de Veja identificou ser o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, escreve o seguinte: Igor, o russo, entre parênteses Moro, sugeriu a operação do professor para a semana do dia 20. Igor, o delegado da Polícia Federal, Igor Romário, responde: opa, beleza, vou começar a me organizar. De acordo com a apuração da revista, o professor era o almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva, da Eletronuclear. Ele foi preso no dia 28. Em outro episódio, Moro não apenas sugere uma data para a operação, como também já fala em receber a denúncia. O caso em questão aparece em um diálogo ocorrido em 13 de outubro de 2015. Nele, o procurador Paulo Galvão, o PG, alerta Roberson Pozobon, seu colega da Força Tarefa, sobre uma orientação do juiz. Abre aspas. Estava lembrando aqui que uma operação tem que sair no máximo até por volta de 13/11, em razão do recesso e do pedido do russo, para que a denúncia não saia na última semana, escreve PG. Após isso, vai ficar muito apertado para denunciar. Pozobon concorda com PG e acrescenta: uma grande operação por volta desta data seria o ideal. Ainda é próximo da proclamação da República. Risos, risos. A partir de um levantamento das operações ocorridas em novembro e das denúncias oferecidas em dezembro de 2015, chega-se à conclusão de que o diálogo trata da Operação Passe Livre, que prendeu José Carlos Bunlai. Ele atuou como laranja do PT, intermediando um empréstimo de 12 milhões de reais do Banco Chaim ao partido,
em 2004. O pedido de Moro, comentado na conversa entre PG e Pozzobon, acabou cumprido à risca. Bunlai foi preso em 24 de novembro e denunciado em 14 de dezembro, na última semana antes do recesso da Justiça Federal do Paraná. No dia seguinte, Moro recebeu a denúncia, a tempo de impedir que os crimes prescrevessem no fim de 2015. Dentro de uma visão simplista, a estratégia parece um golpe de mestre do juiz, para não deixar um bandido escapar da justiça. Mas o argumento de que os fins justificam os meios não pode prosperar numa sociedade desenvolvida. Tal postura de Moro viola o devido processo legal, pondo em risco o Estado de Direito. Abre aspas. Nesse caso, a sociedade pode aplaudir o juiz por acreditar que ele está tentando ser justo, mas ele está infringindo as leis do processo que o impedem de imiscuir-se em uma das partes e colaborar com ela, e é uma das garantias para que todos sejam julgados da mesma forma, afirma um juiz que pediu para não ser identificado. Continua esse juiz. Imagine que todos os magistrados atuem dessa forma, infringindo uma regra aqui e outra ali para alcançar seus objetivos. Um pode se aliar à defesa para soltar um criminoso. Outro pode se aliar à acusação para perseguir o inimigo. E aí é o limite. Uma das obsessões de Moro envolvia manter os casos da Lava Jato em seu poder em Curitiba, a exemplo dos processos de Lula do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Nesse esforço, o magistrado Moro mentiu ao ministro do STF, ou, na hipótese mais benigna, ocultou dele uma prova importante, conforme mostra um dos diálogos. A conversa em questão se refere ao caso de Flávio Davi Barra, preso em 28 de julho de 2015, quando presidia a AG Energia do grupo Andrade Gutierrez. Uma média clara, beleza? Sua detenção ocorreu na Operação Radioatividade, relacionada a pagamentos de propina feitos por empreiteiras, entre elas a Andrade Gutierrez, a Otton Luiz Pinheiro da Silva, da Eletronuclear, responsável pela construção da usina nuclear Angra 3. Em 25 de agosto, a defesa de Flávio Davi Barra pede ao ministro Teori Zavascki a suspensão do processo,
tocado pela 13ª Vara de Curitiba, alegando que Moro não tinha competência para julgar o caso, por haver indício de envolvimento de parlamentares, entre eles o então senador Edson Lobão. Diante da reclamação, Zavascki cobra explicações de Moro, que diz não saber nada sobre o envolvimento de parlamentares. Mentiu ou omitiu? Em qualquer dos casos é grave. Mesmo assim, com base nas informações da defesa, o ministro do STF suspende as investigações a 2 de outubro, o que força o então juiz a remeter o caso de Curitiba para Brasília 3 dias depois. Seu comportamento perante Zavascki foi impróprio, como evidencia um diálogo registrado no Telegram 18 dias depois, entre o procurador Ataíde Ribeiro Costa e a delegada Érica Marena, da Polícia Federal. Costa diz precisar com urgência de uma planilha agenda apreendida com barra, que descreve pagamentos a diversos políticos. Marena responde que, por orientação de Russo, Moro não tinha tido pressa em eprocar a planilha. Tradução: protocolar o documento no sistema eletrônico da Justiça. Acabei esquecendo de eprocar, disse. Vou fazer isso logo, completa. Na pior das hipóteses, Moro já sabia da existência da planilha quando foi inquirido por Zavascki e mentiu ao ministro. Sônia Afonso. Em um segundo possível cenário igualmente comprometedor, Moro teria tomado conhecimento da planilha depois da inquirição de Zavascki e pediu à delegada para não ter pressa em protocolar o documento. Tudo indica que a manobra tinha como objetivo manter o caso em Curitiba. Abre aspas. Um juiz, muito obrigado. Um juiz não pode ocultar provas. E, se o diálogo tiver autenticidade comprovada, estamos diante de uma conduta bastante problemática, afirma o advogado Gustavo Badaró, professor de processo penal da USP, que analisou o episódio a pedido de Veja. Na primeira leva de mensagens divulgadas pelo Intercept no mês passado, Moro já aparecia reclamando de um delegado da PF que havia incluído rápido demais todos os elementos da investigação no sistema eletrônico, o que obrigaria o juiz a enviar parte do processo ao STF. Quer dizer, ele fazia tudo para os processos ficarem em seu poder em Curitiba. Por que será? Vamos dar uma pausa. Estou lendo para vocês a íntegra. Que frio, né, Priscila? Pois é, está muito frio mesmo. Estou lendo na íntegra a matéria bomba da Veja. A Veja examinou
600 mil mensagens. Esse é o trunfo dessa reportagem da Veja. São 600 mil mensagens analisadas. Não tem como alguém criar 600 mil mensagens. Você acha possível algum escritor criar 600 mil mensagens? Faz uma encomenda para algum novelista da Globo. Aguinaldo Silva, quanto tempo ele vai levar para escrever 1 milhão de mensagens, que é o total, segundo a Veja. O material do Intercept compõe-se de 1 milhão de mensagens. Como é que é? Micro... Ah, fechou o som, é verdade, desculpe. Opa, muito obrigado. Vai ligar a lareira ou não? Ah, acabou o gás. Tá bem fraquinho. É só cenográfico, então. Agora por enquanto tá cenográfico. Mas impressiona bem. Dá uma impressão de calor, assim. Botar lenha já subiu. Lenha. É? Lenha. Mas aí tem que cortar lenha, tem que plantar árvore. A linha da pizzaria. Da pizzaria. Lá é nem ecológica. Ah, é? É madeira. Como é que é? Ela vem da onde? É serragem prensada. Ah, serragem? É, prensada. Olha só. É. Serragem prensada. Serragem prensada. E vem da onde? É uma firma aqui de São Paulo que Ah, faz. é? Oh, que legal, hein? Serragem vem do Paraná. É uma firma aqui que processa ela. Não precisa cortar a árvore. Não. Já está cortada, já tem a serragem. É a serragem que pega. Boa, É hein? tratada e comprimida. Fica umas barrinhas desse tamanho assim. Ah, é? E é uma beleza, viu? E igualzinho, claro, que é O madeira. único problema é que ela faz muita cinza, mas isso aí é de Ah, cinza. cinza. Faz bastante cinza. Mas até aí, só limpar. É, mas tem aquela música. Agora é cinza, tudo acabado e nada mais. Acabou, Léo? Você partiu de madrugada, não me disse nada, isso não se faz. E me deixou morrendo de saudades e paixão. Eu não suporto, não me conformo com a sua ingratidão. Agora é cinzas, tudo acabado e nada mais. Sensacional, matéria da Veja. Não é que a Veja tem uma bomba, são dezenas de bombas. É o conjunto da obra. 600 mil mensagens pesquisadas. Ninguém está falando aqui em prender ninguém, tá? Isso é, o caso a ser analisado pelo STF. A suspeição do Moro está comprovadíssima. Ele era o chefe do Ministério Público. E é claro que não podia ser. Orientou, deu bronca. Em vários casos. Eu vou continuar lendo, porque acho que a matéria é importante, né? Estou lendo na íntegra. Se vocês economizam a grana, a revista é caro. Sabe quanto custa a Veja? 18. R$18. Eu leio para vocês não precisam comprar. E essa eu faço questão de ler na íntegra. Essa merece, né? Hein? O que vocês acham? Sônia Afonso, obrigado pelas mensagens. Você partiu de madrugada. Sônia Afonso, imagina,
Não precisa pedir desculpas pelos comentários, que isso. O senhor Roso pediu para o programa ser das 10 às 11. E imagina, desculpas, eu só agradeço as mensagens, todas elas. Tá? Muito obrigado. Eu procuro fazer isso. Entre 9 e 10. Hoje que está mais frio, eu acordei mais. Ontem fiquei vendo até de madrugada a sessão ali da comissão da Câmara. Por isso que eu também acordei mais tarde. E no frio também, a gente acorda mais tarde mesmo. Agora, o programa hoje vai ser mais comprido, porque eu acho que é importante ler essa matéria. Eu quero que vocês conheçam a matéria na íntegra. Certo? Você partiu de madrugada, não me disse nada, isso não se faz, e me deixou morrendo de saudades e paixão. Não me conformo com a sua ingratidão. Tan, tan, tan. A relação entre Moro e Dallagnol era próxima, que abre espaço para que eles comemorem nas conversas o sucesso de algumas etapas da Lava Jato, como se fossem companheiros de trabalho, festejando metas alcançadas. Em 14 de dezembro de 2016, Dallagnol escreve ao parceiro para contar que a denúncia de Lula seria protocolada em breve, enquanto a de Sérgio Cabral já seria registrada no dia seguinte, o que de fato ocorreu. Moro responde com um emoticon de felicidade ao lado da frase: um bom dia, afinal. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Que vergonha, que vergonha. Um juiz. A proximidade rendeu ainda lances curiosos. Em 9 de julho de 2015, Dallagnol saúda o colega: bem-vindo ao Telegram. 5 meses depois, dá dicas ao juiz de como usar o programa no desktop, enviando no chat um link para download. E Moro responde: se puder me mandar no e-mail, agradeço. O Tico e o Teco da informática aqui não são muito espertos, responde Moro. Ele não é esperto em informática e nem em português, né? Não sabe usar português. O negócio do cônjuge não foi um deslize, é que ele não sabe português mesmo. Juiz que não sabe português, hein? Em março de 2017, Dallagnol escreve ao juiz para tirar uma dúvida. Ele assina o primeiro nome com ou sem acento. O motivo é que o procurador estava revisando um livro sobre Moro. Não uso normalmente o acento, responde o juiz. Em julho de 2018, Dallagnol atua como assessor de imprensa, perguntando a Eduardo Elage, um colega do Ministério Público Federal no Rio, detalhes de um pedido de participação de Moro em um programa do canal fechado HBO. Eles contataram Moro aqui e ele queria ter o contexto e informações que possam ser úteis para ele decidir se atende.
Portanto, essas mensagens não são só denúncias, são mensagens corriqueiras, para mostrar que são autênticas. Ninguém vai inventar essas coisas. Ah, o seu nome escreve com acento. Ninguém sabia que o Dallagnol estava escrevendo um prefácio para o Moro. Então, tudo isso mostra a autenticidade das mensagens. Essas trocas de diálogos corriqueiros. Em um dos períodos mais tensos da operação, o que se seguiu à ação do juiz que torna público o famoso trecho do grampo telefônico em que Dilma Rousseff envia o Messias para entregar a Lula o termo de posse em seu ministério, Dallagnol combina em um dos chats com procuradores uma nota de apoio a Moro e repassa ao grupo uma sugestão do próprio juiz para o texto. Na mesma época, Moro também recebe um afago e conselho de um interlocutor no Telegram. Tudo indica o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. O movimento se ia nas sombras, como você me disse, escreve, referindo-se ao convite de Dilma para Lula. O seu capital junto à população vai proteger durante um tempo. As coisas se transformam muito rápido. As conversas entre membros do Ministério Público Federal assumem várias vezes tom de arquibancada, com os membros da Força Tarefa vibrando e torcendo a cada lance da batalha contra os inimigos. Em 13 de julho de 2015, Dallagnol sai exultante de um encontro com o ministro Edson Fachin e comenta com os colegas do Ministério Público: caros, conversei 45 minutos com o Fachin. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Meu Deus, além do influx we trust, o Fachin é nosso. Ahá, uhu, o Fachin é nosso. Ahá, uhu. O Fachin é nosso, haha, uhu, o Fachin é nosso. Esse é o Deltan Dallagnol, o chefe da Força Tarefa, da Operação Lava Jato. Haha, uhu, o Fachin é nosso, haha, uhu, o Fachin é nosso. Isso aí é o título da matéria, né? Haha, uhu, o Fachin é nosso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Será que a Operação Lava Jato tem condições de seguir em frente diante de tudo isso? Haha, uhu, o Fachin é nosso. E o Fachin, de fato, vem corroborando tudo que é Lava Jato, ele corrobora, confirma essa expressão do Dallagnol, haha, uhu, o Fachin é nosso. Haha, uhu, o Fachin é essa torcida de futebol. Esse é o título, haha, uhu, o Fachin é nosso. Vejam só como se expressa o chefe da Força Tarefa da Operação Lava Jato. Onde está a seriedade? Onde está o decoro dessa gente? Paga por nós, recebem altos salários que nós pagamos, e essa gente atua assim, dessa maneira vergonhosa, criminosa, com o nosso dinheiro, destruindo os outros.
Então, haha, hu, o faquinha é nosso. Por isso que é bom ler na íntegra. Haha, hu, o faquinha é nosso. A preocupação da força-tarefa com a comunicação para a opinião pública era constante. Em 7 de maio de 2016, Moro comenta com Dallagnol que havia sido procurado pelo apresentador Fausto Silva. Segundo o relato do juiz, o apresentador o cumprimentou pelo trabalho na Lava Jato, mas deu um conselho, abre aspas. Ele disse que vocês, nas entrevistas ou nas coletivas, precisam usar uma linguagem mais simples para todo mundo entender, para o povão. Eu disse que transmitiria o recado. Conselho de quem está há 28 anos na TV. Mais um erro, ele escreveu há 28 anos sem H. É um juiz analfabeto. Moro é um juiz semi-analfabeto. Além de parcial, é um juiz semi-analfabeto. Os erros ortográficos se sucedem, não são deslizes, isso é ignorância. Ele não passou no Mobral, esse juiz. Como é que você pode escrever há tantos anos sem o H? E a Veja publica o erro para mostrar a qualidade desse juiz. Como é que um juiz semi-analfabeto pode julgar? Que absurdo, que absurdo. Procurado por Veja, Fausto Silva confirmou o encontro e o teor da conversa entre ele e Moro. Essa é mais uma prova da autenticidade das mensagens. A mensagem foi confirmada pelo Faustão. Faustão confirma a veracidade do material do The Intercept. Ninguém inventou esse diálogo do Moro e a Veja confirmou que houve esse diálogo entre Faustão e o Moro. Daí a importância dessa reportagem. Curiosidades dos bastidores à parte, o que vai definir mesmo o destino de Moro, à luz das revelações dos chats, são os trechos nos quais fica evidente seu papel duplo de juiz e assistente da acusação. A Lava Jato foi assumidamente inspirada na Mani Puliti, a mãos limpas da Itália, que desbaratou um gigantesco esquema de corrupção na década de 90, resultando em 2.993 dados de prisão nos 2 primeiros anos da operação. No caso do sistema de justiça do país europeu, há a figura do magistrado que trabalha no Ministério Público, mas não atua nos julgamentos. A melhor explicação para o comportamento irregular do atual ministro é que ele tenha se inspirado nessa figura para pautar suas ações na Lava Jato. O Moro confundiu totalmente os papéis, afirma o jurista Walter Fanganiello Maierovitch. O magistrado que investiga nunca é o que julga, nem na Itália, nem em nenhuma outra democracia do planeta. No Brasil, o papel duplo do juiz,
viola o artigo 254 do Código de Processo Penal, que proíbe que o magistrado aconselhe uma das partes ou tenha interesse em favor da acusação ou da defesa. Essa atuação pode, de fato, provocar a revisão dos atos de Moro. No caso da condenação de Lula, por exemplo, o STF adiou a discussão para agosto. Será uma decisão complexa e delicada para a Suprema Corte. Ali, mesmo que alguns ministros já tenham criticado excessos da Lava Jato, é difícil qualquer prognóstico. Um dado, porém, é certo: fiscalizar o que Moro fez enquanto juiz não significa pôr em risco os avanços contra a corrupção no Brasil, como sugerem as manifestações recentes nas ruas do país. A sociedade brasileira não vai abrir mão do processo que resultou, pela primeira vez na história, na prisão de políticos e empresários poderosos. Embora as conversas mostrem que Moro cometeu infrações, os crimes punidos ao longo da Lava Jato gozam de vasta coleção de provas materiais e orais. A maioria esmagadora das sentenças, aliás, acabou confirmada em outras instâncias da Justiça. Graças ao esforço dos procuradores de Curitiba, descobriu-se também o setor de operações estruturadas da Odebrecht, desenvolvido exclusivamente para administrar o pagamento de propinas. O resultado prático e sua importância são incontestes. O próprio Lula, mesmo que a suspeição de Moro seja confirmada, pode permanecer preso. Ele já foi condenado em primeira instância pelo sítio em Atibaia. Sentença proferida pela juíza Gabriela Haas. E o caso aguarda apenas a decisão do TRF4, provavelmente favorável à sua condenação. Portanto, não se trata aqui de uma defesa do Lula livre, nem de estar contra a Lava Jato, mas sim do direito inexorável que todos os cidadãos têm de um julgamento justo. Na terça 2, Moro, que por si não faz mais parte da Lava Jato, ficou 7 horas no Congresso respondendo a parlamentares sobre o caso. Repetiu o que tem dito nas últimas semanas. Os diálogos divulgados foram fruto de um roubo. Podem ter sido editados e, mesmo verdadeiros, não apontam nenhum tipo de desvio. A cada nova revelação, fica mais difícil sustentar esse discurso. Na sentença em que condenou Lula, o ex-juiz anotou que não importa quão alto você esteja, a lei ainda está acima de você. A frase cabe agora perfeitamente em sua situação atual. Levado ao Ministério da Justiça para funcionar como uma espécie de esteio moral da gestão Bolsonaro, ele ainda goza de grande popularidade, mas hoje depende do apoio do presidente para se manter no cargo.
Independentemente do seu destino, o caso dos diálogos vazados representa uma oportunidade para que o país discuta os excessos da justiça e o fortalecimento dos direitos do cidadão. Um país onde as instituições funcionam não precisa de nenhum super-homem. Termina a matéria da Veja. Ninguém está falando aqui em prender ninguém. O que a Veja está dizendo, está mostrando de forma acachapante a participação suspeita de Moro como juiz na Operação Lava Jato. Ele era o chefe do Ministério Público e os diálogos são autênticos. Nota da redação. Procurados por Veja, Deltan Dallagnol e Sérgio Moro não quiseram receber a reportagem. Ambos gostariam que os arquivos fossem enviados a eles de forma virtual, mas, alegando compromissos de agenda, recusaram-se a recebê-los pessoalmente, uma condição estabelecida por Veja. Mesmo sem saber o conteúdo das mensagens, a assessoria do Ministério da Justiça enviou a seguinte nota. A Veja se recusou a enviar previamente as informações publicadas na reportagem, não sendo possível manifestação a respeito do assunto tratado. Mesmo assim, cabe ressaltar que o ministro da Justiça e Segurança Pública não reconhece a autenticidade de supostas mensagens obtidas por meios criminosos, que podem ter sido adulteradas, total ou parcialmente, e que configuram violação da privacidade de agentes da lei, com o objetivo de anular condenações criminais e impedir novas investigações. Reitera-se que o ministro sempre pautou sua atuação pela legalidade. Moro, então, se recusou a ver as provas. Veja, quis levar para ele pessoalmente para mostrar as mensagens. E ele se recusou. Ele se recusa a se confrontar com a verdade. Reportagem importantíssima da Veja. Fiz questão de ler para vocês na íntegra. Reflitam a respeito. Reflitam muito a respeito. Revejam o programa. Revejam todos os detalhes. Faustão confirma a autenticidade das mensagens, porque há ali um episódio envolvendo Moro e Faustão, do qual ninguém sabia que estavam as mensagens. Veja, procurou o Faustão. Faustão confirmou que houve encontro. Então, não há mais dúvida sobre a autenticidade das mensagens. Resta saber qual vai ser a posição do STF a respeito. Meus amigos, muito obrigado por acompanharem mais esse programa da TV Solnic. Agradeço muito quem se inscreveu. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Agradeço muito se compartilharem, se derem likes. E também agradeço aos superchats e o projeto Catarse, que são as contribuições que sustentam esses canais do YouTube, como a TV Solnic. Muito obrigado a todos. Eu volto logo mais com outras repercussões a respeito dessa reportagem bomba da Veja, que examinou 600 mil mensagens. Muito obrigado a todos. Capa histórica da Veja. Capa histórica da Veja. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.